Bem-vindos ao canal Médico. Hoje, com muita alegria, trazendo um grande mestre, mas grande mestre mesmo, que muito fez pela nossa medicina, e que é o Dr. Leão Zaguri. Leão Zaguri, um leão mesmo, né? Membro honorário da Academia Brasileira de Médicos e Escritores, membro honorário da Endocrinologia do CREMERGE, membro honorário da Sociedade Argentina de Diabetes, chefe do Serviço de Diabetes e Endocrinologia do IED, que é o IED, Instituto de Endocrinologia do Rio de Janeiro, né? Mestre em Ciências Médicas e Endocrinologia pela PUC, ex-presidente da Academia de Medicina do Rio de Janeiro e seu título maior para mim, que assisti toda essa evolução, fundador e presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes. Talvez hoje o único remanescente de uma sociedade tão importante criada e que vamos dizer assim, o que eu posso falar sobre o diabetes? É uma epidemia no Brasil. Então, logo ele, no início de toda, que hoje é considerada uma epidemia, diabetes em saúde pública, o professor estava lá e criou a Sociedade Brasileira de Diabetes e foi ativo nela. E isso nós vamos conversar com ele sobre tudo. São, para mim, o título máximo dele. Professor? Muito obrigado pelo convite. Estou aqui à sua disposição. Então, nós vamos começar as minhas perguntinhas que eu faço para todos os grandes mestres e adoraríamos saber um pouco da sua infância, da sua família, da sua adolescência e, claro, posteriormente, né, numa segunda pergunta, o que lhe motivou a seguir a área da medicina. Mas gostaríamos de saber onde você nasceu, por que você veio para o Rio de Janeiro, quando se formou, onde se formou, se você dividiria conosco um episódio interessante ocorrido durante a sua faculdade de medicina, quais foram os principais desafios que você enfrentou no início dessa carreira e quais os serviços que você poderia citar como mais importante no seu crescimento pessoal. Olha quantas perguntas, mas isso faz parte da vida dele, ele vai responder tranquilamente, porque ele vai contar a sua história. E tem mais, ele tem a história, aqui eu tenho, é assim que eu conto, eu já li um pedacinho desse livro, ele fala um pouco dessa cidade em que ele nasceu, ele conta um pouco dessa infância, e, professor, nós gostaríamos de escutar também. Bom, nasci em Belém do Pará. Na verdade, meu pai e minha mãe moravam em Macapá, que hoje é a capital de um estado. Naquela época era um território federal que estava começando. Na realidade, eu nasci exatamente no mês em que o território federal do Amapá foi criado. Passei a minha infância nessa cidade e vim para o Rio de Janeiro em busca de me tornar médico, porque era o grande sonho do meu pai, que é a figura mais importante na minha vida, um homem extremamente generoso e que eu quis imitar. Vim para o Rio de Janeiro em busca de conhecimento e de me formar em médico. O estudo nessa cidade, em Macapá, era muito bom no primário, mas a partir daí começava a decair e não tínhamos faculdades. Então eu vim para o Rio de Janeiro para fazer o vestibular e entrei para a Faculdade Nacional de Medicina e me formei em 1968. Acho que é o suficiente? Não, porque eu queria perguntar, eu vejo uma foto muito linda aqui desse seu livro, é assim que eu conto, bem colonial, de uma foto que parece ser um casario, né?
Isso faz parte da sua infância. Essa foto, quer dizer, essa pintura Uma pintura. é extraída da minha memória. Essa casa aí foi construída pelo meu avô, que era um imigrante que veio do Marrocos, onde eles moravam em guetos, eram judeus, são judeus, e eu também, e vieram para o norte do país. Meu avô chegou aqui aos 14 anos, descalço, falando árabe e espanhol. E ele trabalhou no que chamavam de regatões, que eram barcos que trocavam mercadorias com os habitantes ribeirinhos nos diferentes rios do Amazonas, até que ele se fixou em Macapá. E lá ele constituiu família e vivemos um belo momento. Tem alguma história da sua infância que o doutor Wilson Nadele contou que ele quase morreu passando por cima de uns troncos de árvores que descia no rio abaixo? Não. Alguma danaçãozinha assim? Né? Não, a cidade era uma cidade pequena e nós tínhamos muita liberdade. Mas o que mais importante eu tenho para contar é que eu me interessei por diabetes exatamente nessa cidade. Eu deveria ter em torno de uns 10 anos, quando a minha avó, que era diabética, me chamou e me ensinou a pesquisar a glicose na urina dela mesma. Antigamente você utilizava o reagente de Benedite, que hoje em dia ninguém mais conhece, mas você tinha que esquentar, enfim, tinha toda uma sequência a ser seguida. Então aquele foi meu primeiro contato com o diabetes. E ela tratava lá em Macapá ou ela ia a Manaus tratar? Bom, na verdade, ela se tratava, porque não tinham médicos naquela ocasião lá. E ela era uma espécie ela se chamava Sara e, de repente, passaram a chamá-la de Mãe Sara, porque ela tinha alguns conhecimentos e começou a ajudar a população. Existem histórias que estão contadas nesse livro. Uma delas é que ela teria salvo um dos indivíduos que ajudou o meu avô a construir essa casa, que ele teria tido um rompimento na face anterior do abdômen e que ela própria teria feito a sutura. Olha, uma médica. Não, era uma paramédica. Não, né? não tinha nada lá. Então, a minha vida com o diabetes começou aí, passando pelo fato de que meu pai sonhava ter um filho médico. Imagina, gente, eu sempre estou associando a infância e a esses sentimentos a alguma coisa que vem trazendo dentro da gente a vontade de ser médico. Quer dizer, e dentro da obra do professor, né, fundador da Sociedade Brasileira de Diabetes, e também, que eu me lembro, ele fundou, fazia parte da associação de pacientes com diabetes. Então, acho que nesse momento ele enxergou que ele tinha que fazer esse trabalho, né? Sua avó foi uma fonte inspiradora nesse sentido. O meu grande trabalho na medicina, que eu considero, foi a educação de pacientes diabéticos. Olha, que coisa. Naquela ocasião, eu já tenho 54 anos de formado, não se valorizava o conhecimento do diabetes por parte do paciente. E isso, em 1970, num hospital nos Estados Unidos, eles observaram que a frequência, a emergência dos pacientes diabéticos era muito grande. Então, eles resolveram montar um pequeno curso informativo para pacientes diabéticos e, com isso, eles reduziram a quase zero a procura da emergência. Então, em 1971, eu montei no IED
o primeiro curso para pacientes diabéticos. Interessante é que isso era tão desvalorizado que mesmo meu chefe, que foi para mim um exemplo, ele não conseguiu me liberar no horário normal para que eu desse aulas para os pacientes diabéticos. Eles me disseram, você pode fazer isso, mas depois do seu horário. Mas assim foi. E eu, então, organizei esses cursos e passei a colecionar os resultados e inscrevi no Congresso Brasileiro de Endocrinologia e Metabologia, que não tinha ainda a Sociedade de Diabetes, e inscrevi esses resultados para mostrar o quanto se melhorava o controle desses pacientes quando se educava esses pacientes. Esse foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Eu era ainda muito jovem, tinha uns 3 anos de formado, e mostrei esses resultados e um dos médicos mais importantes da especialidade levantou-se e me disse que eu estava criando o caso, porque ao médico cabia receitar e ao paciente obedecer. Isso me deixou muito mal, mas eu fui para casa e pensei que ele não tinha razão. E ele não tinha razão. Tanto que o tratamento do diabetes hoje a educação é considerada como o primeiro item a ser levado em conta, é a educação do paciente diabético. Isso evoluiu muito, não é? Hoje em dia, através da Sociedade Brasileira de Diabetes, esses cursos estão sendo estimulados, os próprios médicos passaram a acreditar, mas foi um período muito difícil, um período que me fez me sentir muito ameaçado, até quando começamos a tratar pacientes diabéticos e obesos, não havia uma consciência médica dessa epidemiologia que temos hoje em dia. Então, o professor Francisco Arduino e o professor Procópio do Vale, e eu junto com eles, resolvemos mostrar que isso valeria a pena ter um tratamento especial. E até os outros colegas brincavam conosco, diziam, vocês vão tratar de mulheres obesas da alta sociedade, e nós procuramos mostrar que não era bem isso. E hoje em dia o tratamento da obesidade é extremamente importante e valorizado. Então, essa minha trajetória através da educação me levou a lançar um primeiro livro para pacientes diabéticos, que se chamava Diabetes Sem Medo. Esse livro foi, eu não tenho os números certos, mas eu acho que foi em torno de 3.000 livros que foram distribuídos, e também fiz parte de um movimento que procurou, através do Ministério da Educação, fazer também um manual de orientação que foi distribuído para o Brasil inteiro, para os pacientes, mas que acabou até servindo para os cuidadores de pacientes diabéticos, enfermeiros e os próprios médicos do interior utilizaram isso como forma de aprendizado. Isso é motivo de orgulho. Uma obra, né? Uma missão. E muito difícil, porque convencê-los de que isso era importante era uma coisa penosa. Na presidência da Sociedade Brasileira de Diabetes do professor Adolfo Miller, eu fui o secretário-geral e eu me encarreguei de viajar o Brasil inteiro pregando essa ideia e mostrando a importância disso através de novos trabalhos que foram surgindo e tal. Então, eu considero que esse meu trabalho de educação para pacientes diabéticos foi o mais importante da minha vida. A par disso, eu, no IED, comecei a dar aulas através dos cursos de endocrinologia e diabetes e acabei
me tornando, em um determinado momento, o chefe do serviço de diabetes. Nesse serviço, nós criamos duas unidades. Uma unidade de educação para pacientes diabéticos, que funciona até hoje, e uma unidade do pé diabético. Por que eu estou referindo a essas duas coisas? Quando eu cheguei lá, as enfermarias eram coalhadas de pessoas que tinham feridas nas pernas e que as amputações eram extremamente frequentes. Então, nós trouxemos uma nova mentalidade para implantar nessa unidade de educação, nessa unidade de pé diabético. Nós passamos a fazer prevenção. Nós registramos nessa unidade toda a população que frequentava o Instituto de Diabetes e passamos ensinamentos de como eles deveriam cuidar dos seus pés. E também orientamos para a troca dos calçados e o que eles deveriam fazer. Com isso, revertemos a tendência de amputações na população que frequentava o Instituto. E em todos os outros hospitais, porque eu me lembro que aí todos os hospitais federais já tinham a equipe que fazia pé diabético, né? Eu acho que isso aí, nós fomos, no IED, pelo menos, fomos pioneiros. Sim, mas depois de todas essas revelações, de todos esses estudos seus, de toda essa andança sua, seu nome era um nome de referência no Brasil. E além disso, foi até hoje, né? Até hoje, só está vivo. Então é um nome de referência. Além disso, nós trabalhamos como professor no curso de pós-graduação de diabetes e endocrinologia do IED, tive muitos alunos. Mas o que eu achei mais importante, eu acho extremamente importante divulgar, que eu estou vendo que cada vez precisa mais se falar nisso, é falar de ética. Então, eu coloquei duas frases que estavam na minha sala. Uma delas eu retirei de uma oração dos índios Sioux, nos Estados Unidos. Eles diziam o seguinte: Deus, não deixe que eles me condenem sem andarem 7 dias e 7 noites com as minhas sandálias. E a outra frase que eu coloquei lá é que as decisões médicas, elas não precisavam ser apenas técnicas, elas tinham que ser éticas, sobretudo. E eu acho que isso é o mais importante. Por exemplo, discuti muito com os meus alunos o limite que eles teriam. Por exemplo, se você não sabe, ou não pode, ou não consegue ir adiante num tratamento, transfira para outro. Que não sabe, que é mais importante. É muito mais importante que você encaminhe do que você tente fazer o que você não sabe. Isso é muito importante. Isso, olha, talvez essa seja um dos maiores ensinamentos que o senhor esteja dando aqui aos médicos. É saber dizer que não sei. É tirar o orgulho de dentro e dizer, não sei, está ultrapassando a minha capacidade. Olha, fulano sabe, ou então procure isso, porque isso é humildade, né? É humildade e ao mesmo tempo, é o sacerdócio nosso, né? Porque, na verdade, eu, desde cedo, eu costumava dizer para mim mesmo que eu era diferente do que os outros médicos me diziam. Eles diziam assim: olha, medicina é fascinante, o que atrapalha são os pacientes. Eu, ao contrário, a minha motivação era humanística. Eu não tinha nem... Eu sempre até brincava dizendo o contrário: a medicina é fácil, você lê nos livros, estuda e você aplica. O difícil é você convencer a pessoa do que precisa ser feito. Então, mas muito porque eu fui sempre um apaixonado por livros. Eu li muito, li de tudo, gostava de tudo, mas um dos meus grandes ídolos na medicina se chamava Maimônides. Maimônides era um rabino e médico, um rabino judeu e médico que viveu na época da Inquisição. E depois ele foi até médico do
do sultão no Egito. Ele, quando morreu, ele deixou um testamento para o filho que também era médico. E eu tive a oportunidade de conhecer isso. Ele dizia o seguinte: quando você receber um paciente, dedique a ele 1 hora. Durante 50 minutos, auscute-lhe a alma e em 10 o físico. Quer dizer, muito importante, isso para mim desde cedo foi muito importante ouvir o paciente. Ouvir o que ele dizia, o que ele sentia. Eu vejo que isso tudo está sendo substituído pela tecnologia. O senhor está vindo com o ponto principal de uma sabedoria, que está dentro das minhas perguntas, né? O que você pode falar para os médicos de hoje? Para onde o senhor vê que está indo a medicina? Tudo isso está aqui dentro, né? Então, esse médico, Maimônides, ele deixou também como recomendação para o filho, ele dizia o seguinte, aliás, que eu acho que é o fundamento da endocrinologia moderna. Ele disse: recomende aos seus pacientes que comam apenas o suficiente, que abandonem a mesa antes de ficarem completamente fartos. Quer dizer, isso é o fundamento que eu acho inicial da medicina moderna, não deixar que as pessoas se tornem obesos. E cai exatamente no que eu trabalhei na vida, que foi o tratamento da obesidade e o tratamento do diabetes. Porque as pessoas vão se saciando, às vezes por ansiedade, às vezes por N motivos. Estou com muita fome, eu recomendo, esquece que tem o centro da saciedade, né? E que daqui a pouco começa... Agora, a senhora vê, esse médico, ele viveu na época da Inquisição, quer dizer, na época dos descobrimentos, quer dizer, quantos anos isso tem, e a observação do paciente, a dedicação. Então, é por isso que eu acho que eu ainda valorizo muito ouvir o paciente e examiná-lo. Eu tentei passar isso para os meus alunos. Isso eu acho que é fundamental na minha carreira. E o senhor tem um filho médico? Eu tenho um filho médico. Que também faz um trabalho maravilhoso lá no IED, né? Na verdade, eu... Por que não falar da sua cria? Fica assim um pouco... Não, retraído não, mas ele é um... O maior elogio de um professor é que o seu aluno o supere. Eu creio que o meu filho vai por esse caminho, até porque eu já estou ficando para trás. Olha, já o filho do professor Zaguri vai vir aqui falar com a gente, porque toda essa mudança de medicação, mudança... né, que está mudando muito, né? Eu acho que essas questões todas precisam ser rediscutidas. Sim. Hoje em dia, por exemplo, a gente vê que o comportamento médico, na maioria das vezes, é de manter a pessoa viva. E eu fico sempre me perguntando se não é mais importante a qualidade de vida dessa pessoa. Eu me lembro, eu fui médico de muitos médicos. Houve uma época que eu tinha sempre 2 médicos no consultório, porque estavam ficando velhos, enfim, tornando-se diabéticos. E um desses médicos foi um professor que eu tive na mais alta conta. Eu atendi quando ele tinha já uns 94 anos. Eu atendia antes, mas depois... E ele me revelou, ele era diabético, que o grande sonho na vida dele era comer um chocolate. E eu fiquei me perguntando, naquela hora veio à minha cabeça, o que se poderia fazer. Ele tinha muitos médicos, ele era um professor, tinha vários médicos para tudo quanto é especialidade. Aí eu disse: mas isso é importante para o senhor, professor? Ele disse: o que eu mais quero na vida é comer um chocolate. Por acaso, eu tinha um chocolate no bolso.
que eu comprei para o meu filho, que era uma criança. Ele disse, professor, pode comer o chocolate, está aqui o chocolate. Eu disse, não, mas vai subir a minha glicemia. Eu disse, pode subir a sua glicemia e eu me responsabilizo, eu vou aumentar a sua insulina e o senhor vai comer o seu chocolate. Ele tinha 96 anos, o que se podia esperar? E estava com todas as doenças que você pode imaginar. A perspectiva de vida dele era o quê? Um chocolate. Um chocolate. Então, eu acho que esse humanismo precisa retornar à medicina. Você não pode basear tudo na técnica. Tem que ser na ética e no humanismo. Como diz o outro, nem tudo é evidência. Nós temos que estar, né? É claro que eu acho a que... evidência humana, a evidência de Deus, a evidência do ser, a evidência do espírito tem que vir falando mais alto em certos momentos, né, professor? Eu acho que, para mim, na minha trajetória, pessoas importantes foram os meus professores. Um deles foi o professor Clementino Fraga Filho. O outro foi o professor Pape, Ângelo Pape. Foram pessoas que me ensinaram muito. Eu aprendi muito nas enfermarias da Santa Casa e hoje eu lamento muito quando eu fui à Santa Casa e vejo que está absolutamente abandonada. Eles me ajudaram muito e houve um momento em que eu estava nessa enfermaria, né, enfermaria 4, em que eu discuti se eu deveria continuar estudando medicina. Porque eu fiquei pensando naquela ocasião, disse, olha, eu só tiro dos pacientes. Eu examino o fígado, eu apalpo, eles me informam, mas eu não dou nada a eles. Então eu questionei se eu servia para aquilo, e aí foi quando me apareceu uma solução. Eu entrei para um grupo de medicina psicossomática que estava começando, e aí entra o professor Danilo Perestrello, que foi um dos criadores disso, e que mostrou o caminho que poderia se unir. Aliás, eu lembro perfeitamente de quando ele se recusou a ouvir um aluno que disse a ele, para o senhor ver o paciente do leito tal. Ele disse, repita. Aí ele disse, do leito tal. Ele disse, não, eu não sei. Se você não me disser o nome dele, eu não vou saber quem eu vou tratar. Olha, tá vendo, gente? Essa individualização, né? Então, isso para mim... Nós não somos um número. Essas coisas todas foram fazendo de mim a pessoa que eu me tornei. Então, por isso eu trabalhei muito a relação médico-paciente, a ética, a valorização da informação, a valorização do exame físico, e é claro que eu me respeito e adotei e acho que a medicina por evidências é extremamente importante, mas você tem que ter bom senso para fazer isso. Bom senso, né? E, além do mais, eu pronunciei uma conferência num congresso internacional em que eu chamei de medicina, a ciência de verdades modificadas. O que eu queria dizer é que as verdades na medicina iam se modificando. E isso é a verdade. Então, você tem que... Eu me lembro até de um caso que eu fui chamado para opinar, em que o jovem apresentou o caso e criticou muito o médico que tinha tratado o paciente. Aí eu perguntei a ele, escuta, em que ano foi isso? Aí ele me deu a data e eu disse, mas nesse ano não tinha esse remédio que você está sugerindo, não existia esse remédio. Como é que ele poderia utilizar? Então a medicina vai se modificando ao longo do tempo, mas eu acho que sempre ela tem que ser envolvida nessa questão ética e humana, porque nós tratamos seres humanos. E, professor,
Tem hoje já, quer dizer, no fundo, toda a sua medicina é uma medicina super humanística, espiritualizada, né? Que a gente vê que você está preocupado com aquela outra pessoa como ser humano, né? Não só como um corpo, mas como um todo. E falou da sua avó que cuidava do pessoal. E a fitoterapia, o que você acha? De toda a medicação, claro, a gente sabe que vem hoje mais sintéticos, mas o senhor está sendo tão abrangente que está sendo muito importante. Não, eu acho que a ciência, sobretudo, Ela que deve liderar a decisão. Uhum. Eu realmente acho que todas essas. Hoje em dia a gente vê de tudo. Pessoas oferecendo tratamentos milagrosos, enfim. Eu acho que não. Aí a medicina por evidência é extremamente importante e fundamental e é em que se deve basear a decisão médica. Só que a decisão tem que ser humana e ética, na minha opinião. Você não pode, porque tem um protocolo, você seguir aquele protocolo com a rigidez absoluta. Essa é a minha maneira de ver. Além do mais, eu agora estou a cavaleiro para falar isso, porque eu já não exerço a medicina. Eu já estou aposentado. Sim. Então, eu me aposentei do atendimento médico, mas não aposentei de estudar, né? de pensar a medicina. Então, eu acho que isso é o mais importante. Quer dizer, é a ciência que tem que nortear tudo. Existe toda essa questão, por exemplo, das vacinas. Para mim, é um absurdo se rediscutir se deve ou não tomar vacina. É claro que sim. As vacinas são baseadas em estudos e são importantes, e a humanidade é o que é, porque elas existem. Senão, por exemplo, teríamos perdido milhares e milhares de vidas para a Covid antes que se tivesse a interrupção da infecção. Agora, quando eu falo desse lado também de terapias em que as pessoas... o bem-estar, como você falou, às vezes o bem-estar, a qualidade de vida, aquele pedaço de chocolate significa a qualidade de vida da pessoa. O senhor acredita que todas essas terapias complementares que hoje existem também faz parte dessa busca do ser humano pela qualidade, independente dele ter a doença, dele ser diabético, dele ser hipertenso, dele ter qualquer outra patologia, mas a busca dele por um estado melhor de consciência? Não, eu acho que essa decisão, essas propostas milagrosas, elas têm que ser banidas. Não vejo nada que não passe pelo crivo da ciência e que não passe pelos fóruns éticos, onde não é, como é que se chama aí, a internet que vai te dizer qual é o melhor caminho para você. Quem vai te dizer, quer dizer, vai te propor. Você é que decide. Você decide o que quer fazer. O médico propõe, mas ele tem que basear isso no que ele aprendeu da ciência, que ela é transferida para os médicos através dos fóruns éticos. E esses fóruns são os congressos, as publicações nas revistas de respeito internacional, enfim. Eu acho que, por mim, o que oferecem coisas milagrosas na internet não devem... Medicamentos milagrosos, não. Não, Agora absolutamente. eu estou falando sobre terapias de bem-estar pessoal. O bem-estar pessoal depende de cada um. Né? A meditação, tudo isso que eu vejo que existe, né? Que as pessoas às vezes vão... Bom, é preciso saber que a meditação, por exemplo, ela vem sendo recomendada até pelos cardiologistas. Isso, se lhe dá bem-estar, eu acho que isso vale a pena, porque isso não vai ser introduzido nenhum remédio, você vai estar trabalhando o seu bem-estar pessoal. Físico por exemplo, e mental. Para mim, isso não funciona.
eu não vou fazer nunca meditação, porque não é do meu espírito. Eu prefiro pensar sobre as coisas e tomar decisão depois de me basear. Não, eu estou perguntando porque eu vi esse lado, dos dois lados da sua vida, né? A sua avó fazendo todo um trabalho, né? Não, de dedicação, de inspiração, né? Não, a minha avó, ela morava num lugar que não tinha ninguém. Então, né? mas era dedicação, né? Agora, ela, enfim, eu vi muita gente tomar a bênção de uma senhora idosa, chamar de Mãe Sara, a uma mulher judia, muitos cristãos, e vi isso porque ela ajudou inúmeras pessoas com os poucos conhecimentos que ela tinha. Isso não quer dizer que eu ache que deve se fazer medicina daquela maneira. Hoje em dia nós temos outros caminhos, o caminho da ciência. E cada vez mais a medicina vai evoluir. Então, cada vez mais a medicina vem com a sua tecnicidade. Então, me diga uma coisa. Como o senhor imagina a medicina daqui a 20 anos? O que o senhor tem para falar para os médicos de hoje? E como é a sua visão dessa medicina que vem aí transformando tudo com a quântica? Nós não podemos falar de futuro sem falar de presente, né? Certo. O que eu vejo é que o que está se formando de médicos que não tem nem a oportunidade de examinar um paciente, ou que, por exemplo, eu acabei de ver um vídeo em que o menino diz que em Santarém tem 6 ou 7 faculdades de medicina, e não tem hospital para essas pessoas fazerem treinamento. Então, são bonecos, né? E, enfim, não tem professores com experiência. Quer dizer, eu acho que esse maior número de faculdades é um erro. É preciso qualificar o profissional que vai atender. Eu não sei se a senhora se recorda que houve um momento nos Estados Unidos em que eles fecharam todas as faculdades de medicina e utilizaram um médico americano que fazia medicina na França para reorganizar a medicina nos Estados Unidos. Porque o número de médicos que se formava era brutal, mas a qualidade era muito ruim. Na época, mais ou menos, em que a gente fez os nossos programas, eu me lembro, na década de 90, nós tínhamos 95 faculdades de medicina no país. 95, porque tinha grandes cidades, né? Tinha as capitais e algumas grandes cidades. Hoje parece que o número sobe para 450 e poucas faculdades de medicina, ainda vão abrir mais tanto. E que a projeção é que nos anos 30 exista 1 milhão de médicos formados no país. E o que eles vão fazer? Lavar garrafas, copos, pratos? São os estudos, as estatísticas. Realmente... Não, olha, essa história, por exemplo, do mais médico, na minha opinião, é um erro. Porque, por exemplo, eu não acredito que Cuba tenha a capacidade de produzir tantos médicos quantos vieram para cá. Além do mais, eu acho que, por exemplo, você mandar... Agora tem uma história de mais especialistas que eles vão fazer. Mas você mandar um oncologista para uma cidade no interior do Amazonas, ele vai fazer o quê lá? Ele vai ter um serviço de radiologia para fazer um bom diagnóstico, ele vai ter radioterapia, ele vai ter um setor de quimioterapia? Não vai. Então, não é assim que funciona. Você, na minha opinião, deveria se melhorar muito a qualidade das escolas, fazer uma reavaliação, e essa distribuição de médicos deveria ser através de os médicos deveriam ser alocados de acordo com as necessidades ou até deslocados. Você tem um grupo de cirurgia, por exemplo, ortopédica, pode ir a um determinado lugar, fazer as cirurgias e voltar para o outro. É uma questão de programação, penso eu, né? Quem sou eu? Eu sou médico, eu não sou administrador. Não é administrador, nem muito menos político, né? Porque isso passa pela área da política, né? Mas, vamos dizer assim, essa mais importante como o senhor, a evolução da medicina, nós não falamos, porque nós estamos pensando na medicina realmente de hoje, é melhor nem pensar no amanhã, né?
Pensava amanhã a gente morre. A gente fica doido. Eu me lembro do Elie Wiesel. Elie Wiesel foi um prêmio Nobel da Paz. Ele falava que o mais importante de tudo é o princípio, porque o futuro você pode modificar, mas o princípio não. Se você lançar um número de médicos mal formados e despreparados para o atendimento, esses médicos são os que vão atender durante 40, 50 anos. Então, eu acho que o mais importante é trabalhar agora. A inteligência artificial que todos estão falando, ela vai ajudar um grupo de pessoas diferenciadas e tal, mas a massa da população precisa do bom médico. Do bom ouvido, né? Como o senhor disse, né? Bom ouvido. Bom ouvido. Então, essa seria, vamos dizer assim, a sua grande recado, seu grande recado para os médicos de hoje. Escutem mais seus pacientes, observem mais seus pacientes, porque a gente vê que o número de psicólogos, inclusive, está aumentando, até porque talvez esses profissionais escutem muito mais do que os próprios médicos. Agora tem uma reivindicação de que os farmacêuticos vão poder receitar. Os farmacêuticos, na minha opinião, eles não são formados para fazer diagnóstico. Sim. Então, se eles não são formados para fazer diagnóstico, eles não devem receitar. E a outra coisa, ele trabalha numa farmácia, ele é farmacêutico, ele trabalha numa farmácia, ele vai receitar o remédio que ele vende? Sei lá. Conflito de interesse, né? Então, não vamos passar por cima da grande revolução da medicina nos próximos 20 anos, porque nem nós sabemos quais são. Vai acontecer, né? A ética médica, o senhor falou, diante das novas tecnologias, vamos dizer, tem que ser... a ética tem que vir junto sempre com a nova tecnologia. A nova tecnologia nunca, na sua opinião, nunca ultrapassar, né, o princípio maior da medicina, que é a ética, né, que é o princípio do pai da medicina, né, e o conselho que o senhor daria para esse médico iniciar, que está iniciando, é esse, né? Quer dizer, nós teríamos que está formando agora médicos, assim como seu filho, outros colegas médicos, professores, que passem para esses meninos mais jovens, né? Um pouco da sabedoria do que é a deontologia médica, né? Que o senhor falou aqui bastante, né? Quer dizer, já sabendo de uma medicina ocidentalizada, e se a gente for estudar a história da medicina, a medicina oriental, a avicena, vem todo um processo muito lindo, né? Os médicos, no passado, eles eram filósofos, eram escritores, todos. Liam muito. Agora, isso está restrito ao teclado. Ao teclado. Ao teclado, né? E qual, entre os formandos, residentes, seu filho foi seu legado, mas outros residentes, o senhor já falou, a própria Karen, né? Que é a nossa diretora do IED, o professor aqui falou muito bem dela, foi uma excelente aluna, né? Tem o doutor Rodrigo Moreira. Está falando aqui os nomes de professores que, se Deus quiser, nós vamos trazer, né? Nós vamos fazer um esforço aqui Rodrigo de trazer. Moreira é excepcional, é um médico diferenciado. E doutor tá lá. Ricardo, eu conheço ele como Rico, colega do meu filho, um médico excepcional. Tá vendo, Rico? Você, o Ricardo e o Moreira, né? Você falou? Moreira, estão todos convidados a vir aqui, porque o convite está sendo feito para o Canal Médico convidá-los a gente fazer uma rodada aqui de endocrinologia, metabologia, né? A metabologia hoje fundamental, né? Ainda mais com todo esse estudo, né, que tem das floras, né? Das disbioses e tudo mais. Essas coisas todas não têm embasamento científico. E o pior, muitas vezes do que eu vejo na internet são oferecimentos exclusivamente mercantilistas, não tem o objetivo de tratar a pessoa, assim, é mais de vender algum produto.
Essa é a grande diferença. Vocês estão vendo aqui hoje nessa reunião que eu estou tendo com o professor Leão Zaguri, do Canal Médico. O Canal Médico sempre teve, né, essa pegada. Nós trazemos aqui os grandes professores, os grandes mestres, que dão realmente suas opiniões, não tem essa preocupação de estar agradando, mas nós estamos falando verdades, que nós queremos um Brasil sempre melhor, nós queremos que tudo dê certo. Nós hoje já somos assistidos mais de 71, começamos há pouco tempo, 71 mil inscritos, membros inscritos, e mais de 5 milhões de visualizações. A gente até não entende muito isso, quer dizer, as pessoas entram, saem, por isso que a gente vai fazer depois programas mais focados, né? Como nós já fizemos, né, professor? E então, e com esses jovens, vamos trazer os jovens, né, os jovens bem informados para falar, né? E o senhor falou desse livro que eu estou liberando para a gente falar do seu livro e da sua vida. Não só o senhor tem esse livro, o senhor também tem outros livros publicados dentro da diabetes, né? Olha só, eu vinha pensando em te responder, como eu responderia se você me perguntasse por que eu passei de... Por que eu escrevo? Primeiro, eu escrevi muitos trabalhos científicos, mas, paralelamente, aquele meu incômodo com a medicina, com que eu não estava dando aos pacientes no 4º ano, e eu me senti necessidade de fazer outras coisas, porque eu não suportaria a dor dos pacientes. Então, eu já fiz entalhes em madeira, e hoje em dia eu escrevo porque eu preciso escrever. Eu tenho necessidade de escrever porque eu preciso contar o que eu sinto, eu preciso contar o que eu passei, eu preciso contar para as pessoas como era o meu mundo e por que eu decidi. Então, quando eu escrevi esse livro de memórias, a decisão foi, olha, eu sou desse jeito porque eu fui assim. Eu vim de uma cidade onde o meu pai, branco, judeu, tinha um irmão preto. Eu gostava mais dele do que de qualquer outra pessoa. Eu, aos 8 ou 9 anos, eu fiz pó de carvão para passar na pele, que eu queria ser igual a ele. Então, lá eu aprendi que as pessoas são iguais, que na mesa do meu pai, por exemplo, ele sempre dizia que onde cabe um, cabem 10. E, na verdade, era isso mesmo. Ele sempre pegava os agregados, as pessoas que trabalhavam com ele, comiam na mesma mesa. Árabes e judeus se davam muito bem. O bispo era amigo do meu pai. Então, eu vim de um lugar onde eu aprendi que as pessoas eram iguais e que a gente devia trabalhar pelo bem de todos. Eu não estou fazendo nenhuma pregação, mas é por isso que eu escrevi, para que a minha memória não se apagasse. Mas nunca vai se apagar, professor Leão Zaguri, um homem que fez o trabalho que o senhor fez, que fala das coisas que o senhor fala, que eu sou uma testemunha de muitos e muitos anos, e ainda ter a satisfação de receber esse livro. É assim que eu conto, que conta a vida, que eu acho maravilhoso quando vocês contam esse pedacinho de vida de vocês, porque é um pedacinho do nosso país, são as vindas de vocês de todos os lugares, de quaisquer lugares do país, para buscar aqui no Rio de Janeiro, na época, capital da República, né, o ensino. Então, e se formar esses médicos que foram grandes pesquisadores, grandes doutores, que é o nosso programa, essa é a homenagem a vocês. Agora, o que você, está acabando nossas perguntas, qual foi o aspecto mais gratificante e o mais difícil de ser médico? Olha, eu fui testemunha da mudança da maneira como se tratava os pacientes diabéticos e da melhora que isso teve para a população diabética.
Isso é uma felicidade. Eu pude ver isso acontecer e tem mais. Modéstia à parte, eu tenho convicção de que eu participei modestamente desse grupo de pessoas que ajudou a fazer essa modificação aqui no Rio de Janeiro. Certo. E qual a sua opinião sobre o nosso videocast agora? Agora um novo canal médico, em que a gente fala assim, um bate-papo. Eu não sei, eu acho que eu falei demais. Não acho não que o senhor falou demais, o senhor falou de tudo. O senhor falou do que as pessoas precisam ouvir, professor. Por isso que a gente criou esse espaço em que a gente traz não só os grandes professores, como eu estou falando, quero trazer os mestres atuais. Tem os grandes mestres, tem os mestres atuais, contemporâneos, né? Esses meninos para a gente, eu só estou com 72 anos, imagina, são meninos para mim, eles têm que vir para cá falar. Cada um da sua especialidade, do que está acontecendo, dos novos medicamentos, das suas experiências, de suas pesquisas, né? Deixa eu lhe falar uma coisa. Eu não acho que a gente deveria terminar falando só de coisas tristes. Acho que você tem toda a razão. A gente tem que falar de coisas boas. Uma dessas coisas foi essa. Mas eu gostaria de contar umas historinhas. Conta mais histórias. Por exemplo, eu atendi um dos problemas que tinha logo no início do tratamento do diabético eram as grandes hipoglicemias, porque não havia maneira de se avaliar corretamente a necessidade de insulina, então eu tratei muitas hipoglicemias. Tratei uma hipoglicemia num casamento, em que o noivo caiu e eu fui lá socorrer, fui chamado na porta do hospital para atender uma pessoa que estava passando mal, e aí apliquei uma injeção de glicose, a pessoa acordou, eu virei, naquele momento, uma pessoa quase milagrosa. Mas a mais importante hipoglicemia que eu tratei na minha vida foi a hipoglicemia de um beija-flor. Eu desci no meu prédio com meu filho, que era pequenininho, e as crianças estavam em torno do salão de festa, e dentro, que estava fechado, dentro estava um beija-flor voando. E as crianças olhando, e subitamente o beija-flor caiu. Você sabe que o beija-flor é o que tem mais perfeito metabolismo de todos os seres vivos. Ele é o símbolo da American Diabetes Association. E ele caiu. E, com isso, as crianças conseguiram abrir a porta e disse: tio, salva esse... Você é médico, salva ele. E eu imaginei que o que tinha acontecido é que ele tivesse ficado rodando lá e ele não conseguiu néctar. Não conseguiu. Então, peguei o beija-flor e o garoto do interior, examinei, as pernas não estavam quebradas, a asa estava boa. Então, eu levei até a minha casa, seguido por um monte de crianças, e pedi à minha esposa para botar um açúcar na água, e colocamos o biquinho do beija-flor, que se realimentou e saiu voando, acompanhado rapidamente por 2 outros beija-flores. Então, essa foi a mais bonito e feliz atendimento que eu já fiz na minha vida. Estou encantado, professor. Sabe por quê? Na minha casa, às vezes entra beija-flor e fica lá no alto, e eu fico doidinha, ele vai morrer, chamo o Fernando, coitadinho do beija-flor, abro todas as portas para o beija-flor sair. Tem que deixar ele sair. Isso foi uma história assim que me comoveu, realmente. Essa foi a mais gratificante, né? Não teve nenhuma até agora que foi uma... Não, tem histórias pesadas. Mas não vamos falar hoje. Não, mas podemos contar uma história que é meio pesada. Mas que seja de importância para as pessoas prestarem atenção nisso. Estudar é fundamental para o médico. Quando eu estava no 5º ano, eu já me interessava por diabetes. E eu estudei muito sobre insulina. É uma coisa que me atraía, e eu estudei muito sobre insulina. E no 5º ano eu fui no Projeto Rondon. O Projeto Rondon foi um projeto... Eu também fui. Fui Assaré, Aratama, Amaro. Eu fui para o... Então eu fui para até Belém. Nordeste. E de lá nós pegamos uma corveta, fomos até Manaus. E de Manaus nós seguimos
fazendo atendimento para as populações ribeirinhas. O meu chefe de equipe era cirurgião. E não tinha médico, só tinha ele e os alunos. E quando nós estávamos lá, uma pessoa chegou e disse: olha, tem um rapaz passando mal, ele tem problema de açúcar. Aí o meu chefe disse: vai lá atender você. Eu disse: eu não posso, eu não sei nada, eu sou quintanista. Você é o único que sabe alguma coisa, vai. E aí eu andei lá 1 quilômetro, encontrei um homem caído, completamente desidratado, e com o odor de cetona. Eu não precisei mais do que isso para fazer o diagnóstico de cetoacidose diabética. Bom, a primeira coisa, eu abri a maleta, tinha soro, eu instalei um soro fisiológico, mas, para minha surpresa, não tinha insulina de ação rápida, mas só tinha insulina de ação prolongada. Naquela época era insulina NPH, em que o P é de protamina, que é uma proteína. Evidentemente que aquilo é feito para aplicar no subcutâneo, porque se você aplicar na veia, você pode ter uma reação à proteína e a pessoa pode morrer. E eu me senti no pior momento da minha vida. Chamei a família e disse: olha, ele vai morrer, eu não tenho um remédio que sirva para ele. Tem esse aqui. Se eu der na veia, ele pode morrer. Mas se eu não der, ele vai morrer de qualquer jeito. Aí a família concordou que eu aplicasse na veia e ainda bem que saiu tudo bem. O homem, algum tempo depois, levantou e consegui tirá-lo daquele ciclo. E depois disso, teve algum trabalho publicado sobre o uso de quê? Da aplicação? Não. A insulina modificou. Isso agora é que nem aquelas coisa. Histórias de guerra mesmo, na hora derradeira. Resolver, né? E você... eles dizem que os soldados, eu imagino, porque tem uma hora... Bom, porque também existe Deus, né? Não é a hora, né? A pessoa que está ali naquela hora por algum motivo. E como é que tu incentivavas os teus alunos a exercerem essa medicina com bastante ética? O que tu falava para eles? Isso que eu já lhe falei, né? Eu baseava nessas duas premissas, que eles tinham que viver o que o paciente estava vivendo, e na segunda questão é que eles não podiam ser absolutamente técnicos, eles tinham que ser técnicos e éticos. Isso. Agora, então, tem uma pergunta, está muito boa aqui. Afinal, o senhor é paraense, carioca ou amapaense? Bom, a primeira coisa que eu devo dizer é que eu tenho o meu coração brasileiro. Eu sou brasileiro. Eu sou brasileiro. Eu nasci no Pará, vivi no Amapá e amo essa terra, e amo o Rio de Janeiro. Eu sou cidadão amapaense, que a Câmara me ofereceu esse título. Eu sou cidadão carioca. Portanto, eu sou os três. Eu sou, além disso, brasileiro que ama o seu país. Eu sou brasileiro, né, professor? Professor, e me diga uma coisa. Como foi sua relação com os livros, com a cultura geral? O senhor já falou, publicou vários livros, depois vem esse livro que é Assim que eu conto, que eu achei maravilhoso. O título, né? É Assim que eu conto, né? E saber que isso faz parte da Abrames. E uma pergunta final: quais prêmios você ganhou? Sem modéstia. Bom, vamos dizer... Esses prêmios são importantes, porque nós somos de uma geração em que existiam os mitos. Olha, ele falou nos grandes professores. Hoje, teve um momento em que todo mundo sabia a seleção brasileira. Hoje ninguém sabe a seleção brasileira, né? Então, não estou falando que a seleção era mito, mas nós médicos tínhamos nossos médicos mitos. Você falou nos seus. Então, você é um mito para muitos médicos, né? Por isso o senhor está aqui no nosso programa.
E quais foram os prêmios que o senhor ganhou? Bom, eu tenho uma infinidade de medalhas lá, mas eu vou te dizer 2 prêmios, que para mim são um orgulho extraordinário. O primeiro grande prêmio é eu ter ficado 55 anos casado com uma pessoa maravilhosa. Esse eu conheço. Esse é o meu grande prêmio. O segundo prêmio, que diz respeito... Tânia, né? O nome dela, né? Diz respeito à profissão, eu ganhei um prêmio que se chama Prêmio Francisco Arduino, que é oferecido aos médicos que prestaram relevantes serviços à diabetologia nacional. Sim. Eu fui o primeiro médico a receber esse prêmio, pelo trabalho que eu fiz em relação à educação de diabéticos. Pois é. Isso me dá muito orgulho. E o segundo prêmio foi o que eu recebi, uma medalha que se chama Medalha Francisco Arduino, que me foi dada pela Associação dos Ex-Alunos do Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia, Luiz Capriglione. Então, ser reconhecido pelos meus pares e pelos meus alunos me deixa um coração cheio de felicidade e muito honrado por terem me reconhecido dessa maneira. Nossa, professor, essa foi uma das grandes entrevistas que eu fiz, eu adorei. Se o senhor quiser falar mais alguma coisa, o microfone está à sua disposição. Nós estamos trazendo os grandes mitos que eu sei que é aquela academia do Rio de Janeiro. Aliás, eu tenho filmada a sua posse ao momento em que o senhor fala. No momento que o senhor fala, a sua fala é tão bonita que em algum momento o canal médico vai colocar aquela fala. A hora que o senhor veio convidar, todo mundo falando senhor, mas tem um momento que o senhor é chamado, já no final, e o senhor fala. Aquilo ali é da gente tirar o chapéu. Eu tenho isso gravado e o senhor falou tão lindo quanto hoje a medicina acima de tudo, o amor acima de tudo. Olha que eu tenho feito essa entrevista e que eu vejo que o amor nos professores, eu digo nos grandes mestres, transborda. E esse amor infinito que a gente tem pelo outro, né, de fraternidade, de irmão, esse nós não podemos perder, né? Então eu tenho aqui, tive, né, uma honra sem par, repetindo os seus títulos, faço questão de que eu tive aqui a honra de ter comigo o doutor Leão Zaguri, um verdadeiro leão, né? Mas Leão Zaguri eu vou repetir, membro honorário da Abrames, que é a Academia de Médicos e Escritores, membro honorário da Câmara Técnica de Endocrinologia do CREMERGE, membro honorário da Sociedade Argentina de Diabetes, mestre em Ciências Médicas e Endocrinologias pela PUC do Rio de Janeiro, ex-presidente da Academia de Medicina do Rio de Janeiro e fundador e presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes. Esse homem é realmente um grande exemplo de ser humano, de pessoa, né? Que todos devemos reverenciar. Professor, muito obrigada. Você me pediu para dizer umas palavras aos... Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a tudo que você disse a meu respeito, embora exagerado, mas eu queria dar uma palavra aos futuros médicos. Ah, sim, sim. Medicina é vocação. Não façam medicina para ganhar dinheiro. Medicina é vocação. Você tem que querer e, além disso, gostar do que faz e querer ajudar o próximo. Não quer dizer que você não deva receber, ser bem remunerado pelo que faz, mas faça bem, faça com ética, faça com o desejo de ajudar. Essas foram as palavras finais do professor, que eu acho que são o fecho para todos os colegas, aliás, de toda a área médica, né? De toda a área da saúde, né? Todos, não só médicos, como
os enfermeiros, acho que todas as pessoas. É uma equipe, né? A área da saúde é uma equipe, né? Antes de ser um especialista em qualquer coisa, ele tem que ser ou médico ou enfermeiro primeiro, e não É. especialista nisso ou E naquilo. hoje é tanta especialidade, né, professor? Tanto especialista do É especialista. claro que as especialidades são úteis, mas e devem ser estimuladas, mas é preciso antes disso entender que ele é um profissional de saúde. Só o robô vai ser super especializado. Professor, obrigado e parabéns Eu por é que agradeço. de estar aqui com a gente. Pronto? Pronto. Agora fecha aí. Quer fechar ou quer fazer? Ou quer... Vamos tirar? Não, acabei. Ah, vocês querem? Não, eu. Bom. Não, lembra de falar? Curta, comente, compartilhe. Ah, sim. Não, no momento que eu falei com o doutor Leão Zaguri sobre que nós já temos 71 mil médicos ou colegas assistindo o canal médico e profissionais de saúde, não só médicos, mas profissionais de saúde, e que temos 5 milhões de visualizações, eu sei que nós estamos expandindo, né? Para nós da equipe do canal médico é uma grande honra. Então, eu tenho que fazer como todo mundo faz, né? Eu tenho que usar o triplo C. Curte, compartilhe, né? E comente. Os comentários, olha, tantos comentários são importantes que eu estou recebendo comentários pedindo programas com professores que eu já estou me organizando, pedindo professores do que as pessoas têm necessidade. Então, nós estamos recebendo ou no e-mail do canal e a gente está procurando trazer esses professores para estar falando com vocês. Todos eles pedem dos professores o telefone e o e-mail, que conforme os professores decidirem, nós estaremos repassando, porque a gente sabe que esse Brasil é imenso e muitas vezes os pacientes, desde a época do canal, do início do canal, os pacientes às vezes vinham até de avião e vinham do interior para estar com esses grandes nomes da medicina, que estarão sempre com a sua equipe, né? E esperando, eles não negam nunca. Se eles não puderem atender, eles vão dizer quem é o melhor. E nós temos que pedir que aperte, né? Tem que apertar, curtir, compartilhar e comentar, e aperte o sininho. Isso a gente tem que pedir, esse é o dinheiro de hoje, né? A moeda de hoje é fazer isso, é multiplicar, né? Para poder as pessoas, como o professor fez, o professor que nós entrevistamos hoje, ele fez, mesmo sendo a duras penas, ele multiplicou o conhecimento do paciente pela sua própria doença. Daí surgiram associações, hoje nós temos associações de quase todas as doenças. E eu reconheço o pioneirismo do professor. Quando eu comecei a falar, a primeira associação que eu ouvi falar foi de diabetes. E era o senhor, nessa época, que fazia. Muito obrigado, professor. Obrigado a vocês que estão nos ouvindo, nossos assistentes, né? Nossos telespectadores, falando da linguagem. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje, falando com todos vocês e recebendo o professor Leão Zaguri. Obrigada a todos.